E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedroca, e esse é o Falando com as Paredes, episódio 1. Como eu disse na introdução do canal, né, acho que esse foi um nome legal que eu encontrei. É uma maneira de dizer que nesse começo tem pouca gente assistindo, se é que alguém vai assistir isso, espero que sim. Mas de qualquer maneira, como não é uma conversa ativa com uma pessoa, eu acho que nesse momento a principal interação que eu teria com quem estiver assistindo seria a parte dos comentários, né? E acho que seria bem legal essa troca de, de ideias, de informação, né? Bom, gente, hoje eu queria falar um pouco sobre a escolha de carreira que a gente acaba tendo que ter no ensino médio, né? Acho que hoje em dia esse assunto está caindo um pouco, né? A questão de que você tem a necessidade de fazer uma faculdade para ter uma vida financeira estável ou algo do tipo. Até por conta da própria internet. Tô gravando esse vídeo aqui, tem muita gente que vive do YouTube, tem muita gente que vive de muitas plataformas pela internet. E muitas das vezes esse tipo de coisa não precisa de uma faculdade. Pode te ajudar, por exemplo, se você fez uma faculdade de jornalismo como a Nilce, né? Mas acho que, num geral, as pessoas vêm pra cá independente do tipo de faculdade que tenham feito. Bom, gente, eu acho que escolher o curso com o qual você vai fazer a faculdade, você vai trabalhar com aquilo, entre aspas, pro resto da sua vida, com 17 anos, é muita pressão. Independente se você já tem aquilo escolhido desde que você era uma criancinha ou se você ainda não se decidiu. Esse era o meu caso. Meu ensino médio nessa questão de escolha de carreira foi uma completa bagunça, né? Eu prestei arquitetura, eu prestei engenharia civil, eu prestei geologia, eu pensei em prestar uh, coisas relacionadas a design, todo esse tipo de coisa, né? Pensei em ir trabalhar com desenho, pensei em fazer curso de tatuagem, pensei, nossa, um monte de coisa. Chegou na hora de fazer o vestibular, eu fiz o Enem e eu consegui uma bolsa integral para engenharia civil numa universidade aqui da minha cidade, né? E na verdade eu consegui para engenharia de produção, que foi o que eu entrei na época. Só que daí chegou na metade ali do núcleo comum, eu percebi que talvez engenharia de produção não fosse aquilo que eu quisesse trabalhar. E aí eu fui pesquisar na faculdade se eu poderia trocar minha bolsa para alguma outra coisa, né? E eu percebi que eu poderia trocar dentro da mesma área. E como na minha faculdade tem 6 engenharias, né? Eu poderia escolher alguma delas. Como eu já tinha prestado engenharia civil, arquitetura, geologia, tudo meio ali, eu fui bem generalista agora, mas na época eu acabei optando por ir para engenharia civil. Foi algo que naquele momento eu dei uma breve estudada sobre o que era a área de atuação e como eu já estava indo bem na faculdade, imaginei que isso não fosse afetar. E realmente eu troquei e acabou que eu fui bem na faculdade, né? Só que acontece que em determinado momento eu entendi que a questão não era ser engenharia de produção, ser engenharia civil, ser engenharia disso ou daquilo. A questão é que eu não queria trabalhar com engenharia. Eu não me identifiquei na área. Só que daí vinha um grande problema, que era a questão de eu estar me saindo bem naquilo que eu estava fazendo. Isso tinha acontecido poucas vezes na minha vida. Tudo que eu tentei eu era meia boca, né? Todo esporte que eu tentava eu era meia boca, tudo que eu tentava de artes eu era meia boca, tudo que eu tentava na escola eu era meia boca. E não, na engenharia eu estava indo bem. Eu tô indo bem ainda, né? Me formo agora no fim do ano. E os professores me falando que eu levo jeito pra tentar seguir um mestrado, eu sempre sendo elogiado, minhas médias são boas. Só que daí eu percebi que não é isso, né? E aí vem aquela questão na minha cabeça que é a questão de e aí, eu tento sair de algo que eu sou bom, mas que eu não gosto, e vou trabalhar em algo que eu não sou tão bom, mas que eu gosto, ou eu sigo nisso. E
acho que tem muita gente que fica com essa dúvida na hora de escolher o curso. Né? Eu, por exemplo, no ensino médio, eu amava matérias relacionadas a humanas e biológicas. Só que eu não ia bem. Eu não conseguia ir bem. E acho que isso pega bastante as pessoas na hora de escolher um curso, né? As pessoas fazem aquilo que elas gostam, mas também tem que saber, né? É lógico que tudo vai da gente aprender. E principalmente numa universidade a gente tende a aprender muito mais. Mas na época foi uma coisa que eu não dei voz. Eu suprimi isso da pior maneira possível. E como eu já ia bem nas exatas, eu fui para a área de engenharia, né? No meu caso em específico, família mais humilde. Então, sempre ouvi das pessoas que eu deveria cursar algum curso que fizesse eu mudar de patamar financeiro na minha vida. E sempre ouvi que cursos relacionados a isso ou relacionado àquilo não davam uma remuneração tão boa quanto, por exemplo, engenharia, medicina, esse tipo de coisa. Hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente disso. Eu acho que eu preferia 100% tá trabalhando com algo que eu goste, mesmo que a remuneração seja menor do que tá trabalhando nessa área, sabe? Não é para espantar ninguém, mas eu acho que as coisas dentro da engenharia elas são muito para ontem, elas são muito correria. E qualquer erro envolve, além de vidas, né? Envolve custos, assim, gigantescos. Acho que o que pega bastante nessa época, principalmente de ensino médio, é a questão dos testes vocacionais. Você faz teste vocacional disso, teste vocacional daquilo, e nas 3 primeiras colocações dá uma coisa completamente diferente da outra se você estava numa situação que nem a minha, que você não sabia o que você queria fazer, né? Então, conversando com várias pessoas do meu círculo, hoje eu percebo que acho que essa questão dos testes vocacionais, no meu caso, acabou vindo mais para atrapalhar do que para ajudar, porque me deixou mais na dúvida ainda. Não tô falando que não precise fazer, tá? Mas acho que conversando com outras pessoas, às vezes você entende que tá tudo bem você não ter essa clareza, sabe? São poucas as pessoas que eu conheço que tinham uma clareza já desde a infância, por exemplo, do curso que queriam fazer e prestaram vestibular nisso, cursaram a faculdade toda, trabalham com isso e estão completamente felizes, sabe? Acho que a gente sempre tem uma mudança de curso um pouco na vida. Então foram poucas as pessoas que eu conheço que que conseguiram seguir essa linha reta, né? É uma coisa que quase sempre é meio instável. Agora, no meu caso, por exemplo, cabe entender se eu quero realmente mudar de rumo. Provavelmente sim. E caso sim, eu tenho que traçar um plano para isso agora. Eu tô com 25 anos. Foi uma coisa que, no meu caso, eu demorei para dar voz para isso, né? Imagino que tenham mais pessoas se esse vídeo conseguir chegar para bastante gente. Imagino que vai ter muita gente, inclusive, que está em época de vestibular, que já deve ter prestado a primeira fase. A gente está no final na metade de novembro, já deve ter prestado aí a primeira fase. Então deve ter mais gente assistindo aí que tá com essa dúvida, sabe? E a principal dica que eu dou é pare e pense se realmente você está fazendo algo que você gosta. Ou se você está fazendo algo que você não gosta, por exemplo, pela parte financeira, que foi algo que eu fiz na época, se tá tudo bem para você. Porque se tiver tudo bem para você, não tem problema nenhum também. Mas se você estiver fazendo pela parte financeira e você não tiver interesse nenhum em seguir nisso, seria bom você pensar em outro curso. E se tem uma coisa que eu aprendi com um grande amigo meu, é que nunca é tarde, tá? Independente da sua idade. Se você tem 17, se você tem 25, que nem eu, se você tem 30, se você tem 50 anos, se você tem a oportunidade de mudar o seu rumo e fazer algo que você quer realmente fazer, faça. Esse é um conselho que eu posso dar, assim, que no começo assusta um pouco,
No meu caso, por exemplo, eu estou finalizando a faculdade, então eu teria que, entre aspas, começar do zero, uma nova faculdade. Mas é algo que, se eu quiser ser feliz, eu tenho que bancar, né? Então, espero que isso ajude algumas pessoas. Não sei se foi confuso demais o vídeo, espero que não. Esse é o primeiro vídeo, vamos ver como é que vai daqui pra frente, como é que vai ser. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se quiser se inscrever, se inscreve também, porque eu pretendo continuar postando vídeos desse cunho ou de qualquer tipo variado de coisa que me vier na cabeça. Bom, esse foi um primeiro vídeo. Acho que é um bom teste. E deixe seu like. Espero ver vocês na próxima.